Os carnívoros de plantão, já pode pular esse vídeo, assiste o próximo. Perfeito. Gente, tô aqui começando a fazer uma receita hoje. Faz tempo que eu queria fazer essa receita. Vou colocar aqui esse meu avental. A receita que eu vou fazer hoje é uma receita vegetariana. Quem curte aí, mas meu marido tá me pedindo pra me fazer essa receita já há um bom tempo. Ele sempre fala, faz essa receita, faz essa receita. O pessoal vai gostar, né? Os carnívoros de plantão, já pode pular esse vídeo, assiste o próximo, tá? Mas essa aqui é o que eu vou fazer hoje, é uma alternativa de uma carne vegetariana. Na verdade, a carne é vegana, porque eu só vou usar farinha de trigo para fazer ela. E temperos, é claro, né? E aí essa receita, eu comi essa receita desde criança, sabe? Minha mãe sempre fazia em casa. Eu acho que quem é aí deve ter conhecido alguém adventista, né? Eles consomem muito também, porque a igreja adventista, ela influencia muito as pessoas, assim, comer saudáveis, né? Eles dizem que nem sempre você precisa de carne para você viver, né? É só, assim, educam, né? Educação alimentar. Então, assim, eles sempre estão ali ensinando. Então, sempre quando tinha eventos, sabe, da igreja, tipo congresso, essas coisas, sempre que tinha, né, eles serviam os alimentos, sempre tinha essa carne, né? Tem gente que chama de carne de glúten, tem gente que chama carne de trigo, né? Tem outros nomes aí em espanhol que eu esqueci agora, vou talvez deixar na descrição. Enfim, essa carne, quando eu fazia em casa, até meu pai, que é um dos mais carnívoros que eu conheço quase na minha vida, quando eu fazia essa carne ele gostava. Então é um tipo de aí alternativa para quem quer inovar, né? Vou tirar aqui minhas alianças. Quem quer inovar um pouco, experimentar, quem procura substituir às vezes, pelo menos, a carne, né? A carne eu sei que tá bem cara aí no Brasil também, né? E aí eu vou gravar aqui pra vocês, né? Vou usar aqui 1 quilo. Vou colocar aqui no meu bolzinho de sempre que eu faço pães. Vou usar 1 quilo inteiro, tá? De farinha. E aqui agora eu vou misturar, vou pegar água também. Aí eu tenho aqui 700 ml de água, mas aí eu vou... Não tem assim uma medida exata, é até dar ponto, sabe? Aquela, tipo uma massinha de pão. Mas aqui a princípio vai ser só isso, farinha e água. Aí eu sempre faço aqui um buraquinho aqui sim. E jogo a água. Vou adicionando a água. Pode fazer esse processo na batedeira também, quem quiser. Adicionando mais água.
Agora eu só lavei minhas mãos pra facilitar, olha, os 700 ml de água certinho. E aqui já chegou no ponto. O ponto aqui é esse, olha. Não precisa ficar seco, nem úmido demais. Viu aí que juntou toda a farinha? Já paro, olha. Como a massa fica. A minha tá grudando um pouquinho, mas não tem problema. Ó. E aqui vou deixar ela descansando aqui pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora. Depois eu volto. Cafezinho da manhã. Ainda não comi nada e olha que ainda estou comendo. Perfeito, geladinho, eu guardo na geladeira. Só que eu cobri ele com um plástico filme, sabe, para não ressecar. Eu gosto do bolo assim, principalmente assim com manteiga, né? Ele gelado. Nossa. E no dia seguinte, então, meu Deus, parece que tudo assim vai ornando, sabe? Os sabores vão se intensificando. Perfeito. Ainda sobrou o cremezinho de coco, né? Sobrou assim praticamente metade, mas se eu cobrisse todo o bolo nas laterais também, teria dado certinho, mas eu queria jogar só por cima, sabe? Pra não ficar aquele bolo também doce demais, né? Tipo agora que dá pra você comer de tarde, com café da manhã. Eu acho assim, se tem bolo doce demais, tipo com recheio, cobertura, eu não consigo muito comer no café da manhã. Eu como mais assim como sobremesa, né? Após uma refeição mais doce. Mas bolos assim, toda hora. Se você quiser, tem que controlar. Se não, terminei de comer meu pedaço de bolo. Gente, tá batendo aquele ventinho assim tão gostoso, né? Olha, não sei se vai te ouvir o barulho. Olha que delícia. Eu amo. Agora, gente, demorei aí quase uma hora. Nem precisaria tanto desse tempo, né? Mas eu tava resolvendo outras coisas. Tá aqui a nossa massa, né? Nossa futura carne. Já deu uma descansada, olha. Já tá aqui mais tranquila, descansada. Agora eu vou cobrir com água. Água aqui da torneira mesmo.
cobrir de água e agora eu vou deixar ela descansando mais umas meia horinha aí com essa água por cima. E aí depois a gente vai pro próximo passo, tá? Agora eu vou aqui pro próximo passo, que é lavar aqui a nossa carne fake, né? Aqui, gente, eu vou lavar, literalmente lavar essa farinha. E aí a gente... O processo mais trabalhoso é esse aqui. E você vai lavando, vai saindo toda a parte, né, da farinha. Pode ver que vai ficando a água igual um leite. Mas aí você vai continuando. E aí vai chegar o ponto aqui que vai ficar somente o glúten do trigo. E eu vou amassando assim, ó. Vai saindo mais. Pode fazendo assim também. A água, olha, tá vendo que já tá bem mais cremosinha, né? Então eu vou pegar minha peneira. Eu vou escorrer esse excesso de água. Eu vou usar a peneira só pra não perder, né? Esses pedacinhos. E aí... Tiro esse excesso de água e jogo mais água. Continuo lavando, olha, já tá mudando aqui a consistência, ó. Tá vendo que já dá de perceber mais o glúten? E agora aqui você olha, você continua lavando. Enquanto tá a água bem branca, você tem que continuar lavando. Daí quando você perceber que a água já tá ficando bem transparente, bem limpinha, aí já tá no ponto certo. Tá quase bom. A água já ficou de novo mais cremosa. Eu vou escorrer de novo. Mais água. Olha como já tá praticamente só o glúten. Agora que eu já tô quase finalizando, eu já vou colocar uma panela com água. Coloquei a panela lá para esquentar a água. Essa aqui é a minha terceira água, né? Olha, ainda tem uns pedacinhos pequenos. Olha, isso aqui já tá todo o glúten, né? Esse que vai ser nossa carne. Mas ainda tem uns pedacinhos ainda de farinha. E aí a gente vai lavando até terminar esses pedaços. Aqui praticamente 5 minutinhos só. Lavando, já tá no ponto. Vou apagar. Aí eu passei em 4 águas, agora eu vou escorrer. Sempre vai sair um restinho, né? Mas pode ver que a água tá já mais limpa. E aí é o nosso glúten. Agora a gente vai cozinhar ele no sal, enquanto minha água ferve, né? Quando minha água estiver fervendo, aí eu vou adicionar ele. Aí aqui, gente, 3 da tarde, agora que eu vou almoçar. Já coloquei água pra esquentar. Parei aqui o micro-ondas, que senão faz muito barulho. Já botei água pra esquentar, lavei aqui o nosso carne fake. E vou adicionar ele pra cozinhar agora. Olha, agora eu vou colocar sal.
Assim, a quantidade que, tipo, você põe sal pra cozinhar macarrão, sabe? Que isso já vai dar um saborzinho pra ele, né? Pra não ficar sem graça. Porque isso aqui não tem gosto de nada. A gente precisa temperar pra dar sabor. Aí vamos cozinhar ele. Deixa aí cozinhando até ele ficar mais durinho, consistente, vai ser o ponto. Olha, tem que tomar cuidado. Vou até baixar um pouco o fogo. Solta às vezes umas bolhas de ar que dá bonito. Olha, gente, já ficou aqui cozinhando um bom tempo. Que eu diminuí quando eu tava almoçando, eu diminuí um pouco a temperatura do fogo, né? Aí agora que eu botei 5 minutos que eu botei mais forte, acho que já tá no ponto aqui, ó. Dá pra perceber que ele fica mais duro, sabe? E ele dá mais uma inflada, sabe? Aí agora eu vou descartar essa água. Olha, tá vendo? Ele fica parecendo um cérebro. Ficou aí... Opa! Embaçou um pouco. Fica aí parecendo um cérebro. Vou escorrer um pouquinho mais no meu escorredor de macarrão para remover o excesso de água. Aí aqui eu botei no escorredor, olha. Eu dou aqui uma leve escorrida para tirar esse excesso de água. Tá vendo? E eu vou esperar ele esfriar um pouco. Que aí a gente vai cortar, temperar e continuar, né, o preparo, o restante do preparo. Mas do jeito que tá aqui, ó, se você quiser, já dá pra comer, já tá cozido. Tô aqui de novo na varanda. Gravei hoje o vídeo de manhã aqui na varanda e agora já são, acho que mais de 3 horas, quase 4. Gente, eu vim aqui falar pra vocês. Provavelmente hoje vamos fazer uma live também, né, mais tarde. Não sei se antes ou depois desse vídeo. E provavelmente antes ou... não sei. Eu queria dizer pra vocês, né, que eu tô muito feliz. Queria colocar aí pra vocês, né, notícia de primeira mão. Até tentei fazer uma live mais cedo, mas a doida esqueceu do fuso horário. Aqui já era, sei lá que horas era, quase 2 da tarde. E eu iniciei uma live. E assim que eu iniciei essa live, não tinha ninguém. Talvez apareceu uma inscrita, mas acabei cancelando a live, né? Porque não tinha ninguém. Eu esqueci, fui ver que horas são no Brasil. Que a maioria das seguidoras daqui do canal são do Brasil, né? Aí eu fui pesquisar que horas são no Brasil. Era 9 da manhã. Acho que o povo ainda tava dormindo, tomando café. E aí, essa loucura, né? Então eu vou fazer uma live explicando tudo assim, né? Detalhadamente. E aí também é legal live. Que a gente conversa, né? Pessoal, quase que pessoalmente ao vivo ali. Vocês podem escrever suas dúvidas, comentários, eu mostro aqui o ambiente que eu tiver, né, na live. E aí, também queria dizer pra vocês, né, que hoje eu recebi um e-mail, 1 da tarde, quase assim 24 horas depois que eu dei a entrada, né, para o processo de monetização. Então, eu recebi hoje um e-mail, 1 da tarde daqui, que o processo foi aprovado, né, somos aprovados agora. O canal tá monetizado, mas ainda preciso aí fazer mais umas edições aí, né? Questões burocráticas e tudo. Mas quero agradecer mais uma vez pra vocês, gente. Sério, eu não esperava por isso. E se vocês que estavam assistindo meu canal antes, né, e um pouco desde o início, ou os quem tá chegando aí agora, as propagandas que vocês assistiam, eu não tava recebendo nada, era só o YouTube que tava ganhando em cima de mim durante esse bom tempo. E agora, se vocês receberem algum anúncio, né, alguma coisa assim, provavelmente já vai estar sendo contabilizado para monetização
do canal, né? Então isso é muito bom pro crescimento do canal, né, gente? Porque eu inverti isso aqui, essa minha ferramenta aqui, eu uso como ferramenta de trabalho, por isso que eu tento sempre trazer o melhor tipo de conteúdo pra vocês, né? Mostrar um pouco da minha vida, assim, mas tudo de qualidade, né? Tipo de conteúdo que eu assistiria. Então, todos os meus vídeos eu assisto. Então, no final, eu vejo, né, se é um conteúdo de qualidade pra tá aí trazendo para vocês, né? E é isso, gente. Eu queria só falar um pouco sobre isso. Às vezes eu penso que tem pessoa aqui passando atrás. E aí eu tô aí terminando de preparar o nosso jantarzinho, né? Cozinhei lá a carne fake. Tá esfriando, eu vou terminar agora enquanto esfria, né? Depois eu vou temperar, continuar o processo. Olha, gente, meus vizinhos indo tomar banho. 2 idosos que moram aqui. Acho tão bonitinho, eles saem, alguns aí saem só de sunga e vai ali, mergulha no rio. Logo ali é o rio, depois daquelas árvores. Acho muito bonitinho. E é um casal. Olha, ela já vai de biquíni, só com uma blusa por cima, ele já tá de short. Tem um vizinho que mora ali na frente também, que ele às vezes só vai de sunga e aqueles macarrão, né, que flutuam. Achei engraçado. Já escorreu aqui, deixa escorrendo. Olha, coisou bastante água, né? Agora vamos temperar, cortar, né? E aqui você corta como você achar melhor. Às vezes eu gosto de cortar pequeno. Olha a consistência dele. Fica parecendo uma carne crua mesmo. Eu vou cortar mais ou menos assim. Ó, gente, eu pensando que tava gravando, ó. Acabei de colocar aqui shoyu, pimenta do reino. Aqui eu vou colocar um pouco também de coentro em pó. Os temperos que você gostar, né? Agora você tempera igual como se fosse uma carne. Ah, não sei se eu já mostrei pra vocês aqui, ó. É meu coisa de tempero. Quase em toda a casa das suíças, ó. Tem aqui, geralmente sempre é móveis planejados, né? Nas casas. Ele fica bem em cima do meu fogão. Aqui essa parte de condimentos, né, temperos. Aí aqui tá os meus. Tá indo um pouco bagunçado, mas é assim mesmo. Cadê? Vou colocar um pouco de pimenta. Que mais? Vou colocar um pouco de curry. Cúrcuma também gosto de colocar. Que mais? Já botei o shoyu. Esse é perfeito para pôr shoyu, né? Vou pôr também alho em pó, porque eu não coloquei alho fresco, né? Pode pôr alho fresco também. Um pouco de alho, cúrcuma. E vou fazer também curry, né? Vou tentar fazer um molho estilo do curry. Um pouco de pimenta em pó. E aí você mistura. Acho que eu vou pegar uma colher, porque essa pimenta arde.
Eu botei também uma pitadinha de sal, bem pouco, porque a gente cozinhou já ele no sal, né? Por isso que é bom cozinhar no sal, porque depois dessa hora aqui já fica mais ruim de ele pegar tempero, né? E, gente, com limão fica top, top, top. Porque isso aqui não tem gosto, praticamente. O tempero que você colocar, ele vai... O tempero que você pegar, ele vai pegar, sabe? O tempero que você colocar. E agora... a gente vai finalizar ele na panela. Vou colocar aqui na panela, tá tipo uma fritada nele, sabe? Se você quiser fazer isso aqui um dia antes, deixa na geladeira, né? Pegando assim aquele tempero, aquela marinada fica top também. Agora aqui já esquentou o óleo, né? Vou adicionar aqui coloquei tudinho lá. Agora, né, enquanto frita lá, já cortei aqui uma cebola. Vou cortar aqui também umas olivas. E um alho. Vou colocar um alho. Alho fresco. Agora eu vou dar uma virada para fritar do outro lado. E agora eu deixo dar uma douradinha também do outro lado, né? E aí já vai estar quase pronto. Olha, chega a formar uma casquinha. Bem quietinho. Aqui eu acho que agora já tá suficiente, olha. Agora eu vou reservar isso aqui, colocar em outro lugar. Aí, antes de continuar lá, eu já vou botar aqui meu arroz no fogo. Colocar alho.
Já botei aqui um pouquinho de óleo. E agora eu vou adicionar aqui cebola, alho. Eu acho que tem muito alho. Vou adicionar aqui cenouras, um pouco de azeitona, falta colocar sal ainda, não adicionei sal aqui, né? Pimenta do reino. Orégano. E aqui eu vou colocar mais ou menos uma colher de sobremesa de curry. Esse meu curry é muito forte. Então, eu tenho agora muito cuidado quando eu uso ele. Pra ficar mais amarelinho, esse molho aqui é de curry, né? Aí pra ficar mais amarelinho eu vou colocar um pouco de cúrcuma. E agora eu venho com leite de coco. Misturo o curry sempre nessa parte aqui que tá refogando os legumes, que ele mistura muito melhor. Já vou dar aquela pouquinho de água. Agora vamos deixar reduzir aqui um pouco, né? Cozinhar aqui um pouco os legumes. É o tempo que o arroz termina ali de secar. Aí. E é isso. Olha, gente, já deu uma reduzida aqui, né? Vou colocar um pingo mais de curry. Essa receita aqui de curry, eu aprendi com a tia do meu marido, né? Ela é suíça, ela também gosta muito de cozinhar. E um dia eu visitei ela, ela fez esse curry, foi uma delícia. Essa aqui é a base de qualquer curry, né? Aqui você pode adicionar um frango, combina muito bem com frango. Acho que ainda mais do que a carne vermelha, mas também pode usar carne vermelha, né, do boi pra fazer esse curry. E aqui tem muita influência de culinária tailandesa, né? Se vocês ainda não viram o vídeo que eu mostrei na feira tailandesa que a gente foi aqui na Suíça, vocês estão perdendo, gente, porque assim, é a maior feira tailandesa que tem aqui na nossa região. Ela só tem uma vez no ano. E lá a gente experimentou curry. Gente, é assim um mundo. É assim, um pedaço da Tailândia mesmo, na Suíça. Igualzinho às feiras tailandesas. E aí lá tinha muito esses curry, né? Curry, a gente conhece mais o tempero, né? Mas curry é uma comida típica, né, dessa região da Ásia,
que eles fazem, né, esse molho assim com esse tempero específico e o leite de coco. E aí você coloca o que você quiser, né? No caso vegetariano, eles colocam grão de bico. Eu posso estar trazendo também receita com grão de bico, que é uma delícia. E também frango, né? Tem várias outras opções. Colocam bastante páprica, sempre tem assim legumes, né? Eu gosto sempre de adicionar cenoura. E aí já a cenoura já ficou macia, já tá pronto. E aqui o nosso arroz já tá pronto também. Olha, já secou. Vou até desligar o fogo. Curry eu gosto de comer com arroz bem branquinho. Ele já é assim, tipicamente bem amarelinho, né? Olha, eu consegui essa cor aqui, às vezes nem sempre só o curry deixa aquele amarelinho, né? Mas a cúrcuma, ela traz essa intensidade do amarelo. Vou adicionar aqui mais um pouquinho de leite de coco. Eu gosto daquele outro leite de coco, eu acho ele mais cremoso, né? Esse daqui também é gostoso, só é mais assim, um pouco mais líquido. Uma delícia. E aí finalizo agora com um pouco de coentro. Pode jogar cebolinha também, eu só tenho coentro aqui. E está pronto. Já até apaguei o fogo. E agora você pode... Volta aqui, né, a carne pra cá. Mas eu sempre deixo no final pra ele não ficar ainda meio crocante, sabe? Porque se eu coloco lá, ela vai ficar mole de novo, vai absorver, né, a umidade. Então eu coloco bem na hora de servir mesmo a nossa carne fake. E está pronto, olha. Arroz fresquinho também. Vamos jantar. E aí, já preparei a nossa mesa. Tá aqui o nosso arrozinho fresco. E assim ficou o nosso curry. Eu gosto de servir ele assim, que ele ainda fica assim meio crocante, sabe? E o molho do curry bem baixo. Vamos jantar. Oi, pessoal, terminamos de jantar. Nossa, uma delícia nosso jantar. Gente, não sei, né? Se alguém tiver curiosidade pra fazer esse prato, se alguém tiver curiosidade pra fazer esse prato, serve mais ou menos assim umas 4 pessoas. A gente comeu praticamente metade, pouco mais da metade, né? Mas assim, porque a gente comeu bastante. E é muito gostoso, gente. Esse curry, assim, é perfeito. Esse molho de curry, né? Pra quem não gostar aí da alternativa dessa carne fake, pode estar colocando frango, tá? Faz o mesmo processo com frango, né? Dá aquela selada, fritada assim nele. E aí depois vocês adicionam a cebola, os outros legumes, né? E... coloca os legumes que você gostar, gente. Brócolis. Nessa feira tailandesa, minha amiga pediu também a versão vegetariana e tinha brócolis, tinha bastante páprica, cenoura, né? E usem a imaginação de vocês. De qualquer jeito fica uma delícia. E olha só, o sol ainda. E ainda continuando aí falando sobre a carne, né? Nossa carne de trigo, carne fake, carne de glúten, seja lá.
Tava falando aqui com meu marido, né? Ele disse que isso surpreendeu muito ele. Antigamente ele tinha, assim, muito preconceito com comidas vegetarianas, né? Sempre achava assim meio chato, meio, né? Mas se você preparar uma coisa bem, gente, é como qualquer coisa. Você coloca o seu tempero, né? É isso que vai fazer diferença no prato, né? E ele disse isso, né? Que isso surpreendeu ele muito. É muito mais gostoso, assim, do que outras comidas vegetarianas que ele já comeu, né? Tipo, ele disse que é muito melhor do que tofu, e a textura, né, é legal, tem, assim, uma textura não 100% da carne, mas é uma textura legal, né? Um pouco mais mole, mas, assim, se você quiser fritar ele bem, ela fica bem crocante, é ótimo, sabe? Fazer uma farofa, mas daí requer um pouco mais óleo, né? Então, o jeito que eu fiz, assim, eu só selo ele mesmo, né? E pra não usar, assim, tanto óleo, né? Mas também dá pra fazer na air fry. Então, só é uma dúvida pra quem gosta, né, dessas culinárias ainda vegetarianas, né? E é interessante, né? 7h40 da noite, já dando quase 8 horas. E aí, finalizo esse vídeo com esse clima maravilhoso. Olha, vocês dizem que não tem gente, olha. Tem gente ali ainda, crianças brincando, olha. Mas no fim do dia, né, no fim da tarde, que os pais chegam, né, vão sair um pouco com as crianças. Andando de bicicleta, né. Dias de verão geralmente são dias mais alegres, mais felizes. Os dias são muito mais longos. Então tem gente ainda voltando ou indo pro rio tomar banho, né? Muito legal. E aí, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta. E diz pra mim o que você achou desse nosso jantar vegetariano. Um beijo e até a próxima. Tchau!